há um confronto espiritual aberto estabelecido pelo amantíssimo Pai, Mãe Celestial e por Javé? Ou o amantíssimo Pai, Mãe Celestial é indiferente aos fatos em curso no universo local? Se a gente for. A pergunta é muito bem colocada também. Se a gente for dizer assim de forma muito objetiva, é a segunda perspectiva. Os seres que vivem no paraíso são indiferentes. Não porque. Aí aqui a gente teria que dizer assim: ó, a palavra indiferença, na lógica humana, termina refletindo uma certa dose de desamor. Ah, fulano é indiferente ao sofrimento alheio. Quem é indiferente é psicopata. Nós humanos pensamos assim, né? Então, assim, não seria essa a melhor expressão para ser usada, ainda que ela esteja correta. Esses seres, de fato, lá no paraíso, são indiferentes porque se passa aqui, mas não porque sejam psicopatas, não porque sejam ruins, é porque eles são puros. E a extrema pureza termina causando na lógica humana aquilo que a gente chama de um tipo de retardamento. Rogério, você está dizendo que a turma do paraíso é retardada? É exatamente isso que eu estou dizendo. É um grau de retardamento que é escandaloso a gente falar isso, porque nós humanos somos condicionados a pensar que quem está no paraíso é tudo perfeito, maravilhoso, superior a gente. E é. Mas o problema é que tudo que existia era puro, blá, 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 até que alguém, pelas fofocas que rolam, mas que nunca tinham chegado aqui na Terra, e em outros níveis dessa criação, é que alguém resolveu quebrar os protocolos da perfeição para ver qual a sensação que um eu, ou seja, que uma consciência particularizada sentiria em existindo fora dos padrões obrigatórios da perfeição. Porque se você foi criado perfeito, você não tem a opção de não ser perfeito, tem que ser aquilo ali. Então, esse tipo de aventura teria criado esse problema que hoje nós estamos nele inseridos. E o pessoal que já existia antes, que é aquele pessoal incriado, que os próprios espíritos falam disso na revelação espiritual, eles eram puros e continuam sendo 100% puros, e por serem puros não sabem fazer a leitura desse tipo de problema. Esse é um terrível incômodo, mas, como eu disse antes, pelas fofocas, parece que a infecção do caos já está perturbando essa indiferença paradisíaca, então o impensável está tendo lugar, ou seja, esses seres que em tese eram imutáveis, por serem perfeitos, serem isso ou aquilo, estão tendo e vão ter que fazer algum tipo de arranjo jamais previsto. Por isso que é importante que o ser humano não colecione certezas sobre as quais ele não sabe bulhufas. Mas nós, os humanos, e mesmo os espíritos desencarnados também cometem esse tipo de equívoco ao apresentar como sendo verdade algo que ainda não se pode pontificar a respeito. E esse algo tem a ver com tudo que o ser humano, ou um ser espiritual, disser em relação ao Deus que ele pensa existir, não deve ser ainda tratado como a matéria final sobre o tema, porque a gente não sabe bulhufas disso. E parece que a gente precisa jogar fora aquelas certezas que Agostinho de Hipona, que Tomás de Aquino, que os próprios espíritos, através de Kardec, organizaram como sendo certezas inabaláveis. Deus, blá, 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 é onipotente, é onipresente, é onisciente, é amoroso, é justo, blá, blá, blá. Essas palavras, esses qualificativos, esses atributos, como os espíritos falam, não se aplicam. Até porque, se esse Deus fosse isso tudo, o fato não explica a maneira como nós existimos. E o próprio Kardec, não sabendo conciliar essas afirmações todas dos espíritos com o mundo como ele observava, ele deixou escrito no livro A Gênesis: deve existir uma razão que explique a existência do mal, já que esse Deus é perfeito, onisciente, onipresente, blá, 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 blá. Então, assim, pessoal, lá na frente, outros eus humanos que os nossos espíritos produzirem irão sorrir bastante,
com uma certa condescendência, compaixão e compreensão sobre o modo tolo, sobre a maneira infantil e ingênua com que nós, os humanos do século XX, do início desse século XXI, e de todos os séculos para trás, colecionamos certezas absurdas e ridículas, e até colecionamos tudo isso considerando como sendo sagrado. Só que está tudo errado. Tudo ainda precisa ser repensado. Por isso que a revelação cósmica tem duas partes. A primeira parte é essa besteira que vários humanos, entre os quais nós estamos fazendo, que é escrever livros, fazer palestras, questionando tudo que está posto. Mas a gente não pode apresentar nada como verdade, que a gente estaria cometendo o mesmo tipo de erro. Por isso que eu digo sempre, a turma lá no futuro, as gerações futuras humanas poderão melhor tratar disso. Por enquanto, a gente só deve colecionar incertezas. Mas as religiões colecionam certezas, impõem as certezas aos seus fiéis, e quem não obedece às certezas das religiões são crucificados, queimados. Hoje é só desonrado. Né? Mas isso é ridículo. Só que para todo mundo isso é sagrado. Então tem que ser respeitado, tem que se deixar passar o tempo. E quando se passar o tempo, vai se perceber que o bem nunca briga com o mal. Esse ser que a gente chama de Deus, Pai, Mãe, amantíssimo, esse ser puro, belo, imanente, seja lá como a gente queira chamar, ele é tão puro, 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 que não tem como, entre aspas, brigar. O bem não briga com o mal nunca. Por isso que é ridículo quando hoje em dia, aqui na Terra, você vê duas facções disputando e você, pelas suas preferências, diz, aqui eu estou do lado do bem, a outra ao lado do mal. É tudo corrompido, é tudo podre, é tudo falso, é tudo absolutamente ridículo e medíocre. O bem não está funcionando na Terra de forma organizada. O bem que existe na Terra é o bem que cada ser humano expressa, produz, que cada herói, que cada heroína humana produz em pleno caos. Mas não tem nenhuma instituição, nenhum partido político, nenhum país, nenhuma família, não tem nada que seja personificação do bem. O bem ainda precisa ser personificado em processos mais substantivos. Até hoje, o mal sempre venceu. E tudo que a gente vê hoje na Terra é mal brigando contra o mal. O bem não destrói o mal. O mal é que se autodestrói na hora em que ele domina. E nós vivemos sob o império do caos. Então o caos manda e o caos desmanda e o caos se ferra. E homens e mulheres que são, entre aspas, agentes do bem, fazem o que podem no âmbito das suas vidas. Qualquer coisa além disso é romantismo, na minha lógica, na minha ótica. Mas, assim, esse ser, o paraíso, nunca esteve em guerra com Javé. Não. As brigas de Javé e de todos esses seres fuleiras que ele criou, e ele próprio, brigam aqui dentro desses dois universos, e essa briga vem até hoje. Isso é de uma mediocridade terrível. Mas a turma que está lá fora, ainda que tenha uma responsabilidade indireta sobre isso, mas eles não têm muita coisa a ver com isso. Eles são puros. Não é nem questão de indiferença, é de pureza extrema. E isso termina sendo um problema para quem vive no caos. A gente espera ser ajudado e não tem ajuda nenhuma que venha de lugar nenhum. Nós próprios temos que ser os agentes do progresso. Por isso a gente precisa crescer pessoalmente. Levando em conta que o passado, o presente e o futuro acontecem ao mesmo tempo, pois o tempo não existe, juntamente com a entropia criada por Shiva, para que a criação de Javé acabe por ser indevida, podemos crer que então o universo Brahmaloka e Buloka já acabou? Não. É Difícil. absoluto. É absoluto. A pergunta ela é extremamente bem posta, bem construída. Ela vai dos pressupostos básicos do que seria não existir essa coisa chamada tempo. Né? Mas qual é o problema? Aí nós temos que estabelecer
E assim, se for responder essa pergunta a fundo, é só ela e a gente vai até de manhã. Então, é meio complicado. A gente aqui está falando de partículas superluminais, luminais, subluminais. Se eu for explicar isso, vai ser falando de táquions, de blá blá blá. Então eu não vou poder explicar nesses termos, porque é complicado. Mas assim, também não sei se as demais pessoas vão entender a pergunta e se vão entender a resposta, porque realmente foge totalmente a nossa proposta de reflexão para esse bate-papo. Mas assim, para a gente poder compreender isso, a gente teria que primeiro considerar o quê? Que o campo energético que pulsa com todas as possibilidades, que a gente chama de energia, é uma coisa, é um parâmetro. Mas na hora que você colapsa uma dessas possibilidades ou uma dessas probabilidades como sendo uma faixa de realidade para quem for viver ali dentro, então isso passa a existir para quem for viver ali dentro. Isso não existe para quem está fora da blindagem desse colapso quântico. Então, quem está lá no mundo espiritual, de onde essa energia foi usada para se criar numa implosão quântica, num colapso quântico, um nível de realidade, num espaço-tempo totalmente diferente dos padrões da realidade que já existia, para quem está fora, isso aqui não existe. Então, a pergunta se aplicaria muito bem para a sensação de quem está fora. O Brahmaloka e o Buloka nunca foram nem criados, então não é questão que existe agora, não existe, eles nem foram gerados. Só que para quem está aqui dentro, a coisa é real e cá estamos nós, achando isso tudo real que a gente está conversando aqui. Porque Maya, que é a expressão sânscrita que fala do poder que um colapso quântico tem de criar uma falsa noção de realidade, e que, apesar de falsa, essa noção é tão poderosa que ela leva você a pensar que ela é a única realidade que existe e que não tem nada fora dela. Então, ela inverte totalmente a lógica da percepção. Então, assim, para quem está aqui dentro, né, ainda que não considere que passado, presente e futuro não existe nos termos clássicos, mas isso aqui existe como um momento infeliz de um ser que se perpetua pelo, entre aspas, espaço-tempo em que lá atrás, quando da queda da mente, o que estava programado foi colocado para rodar, e no âmbito desse rodar esse filme ainda se improvisou bastante no universo vizinho, e isso tudo ainda está por acabar no sentido de existir para os que estão aqui dentro. Só que, qual o drama? Causou infecção, e essa infecção, inclusive, está rompendo a blindagem e está infeccionando o campo de energia, de onde emergiu essa possibilidade que, em se colapsando, se tornou nessas faixas de realidade, que são esses dois universos. Então, assim, existe. O passado, o presente e o futuro, não. Mas o eterno momento existe. Só que a leitura que a gente faz desse momento quase que eterno, mas que faz parte da eternidade no âmbito da energia que existia, enquanto essa energia estiver colapsada sob uma forma de dois universos que um dia vão ter que acabar, quem estiver vivendo aqui dentro vai viver esse pedaço de eternidade achando que é quase uma eternidade, e isso está demorando para cacete, mas é assim mesmo. Mas isso é real. Só que é uma falsa realidade comparado com a realidade natural da espiritualidade. Agora, que o passado, o presente e o futuro não existem, mesmo aqui dentro, isso é um fato. Mas a gente é levado a pensar que existe devido a esse aspecto chamado Maya. Mas isso não quer dizer que o pressuposto da pergunta de que o Brahmaloka e o Buloka sequer existem seja real. Não. Depende
da premissa lógica e de que ponto você estabeleça a pergunta. A generalidade da pergunta termina pecando, porque ela é válida para um setor da eternidade, mas não é válida o pressuposto lógico dela para o setor onde nós estamos, infelizmente, inseridos.